Os 2 dias da semana em que a gente recebe aqui os convidados para as entrevistas, terças, 20 horas, e às quintas também às 20 horas. Hoje é terça e não podia ser diferente, a gente sempre agenda um convidado, um entrevistado, e a gente costuma aqui dizer o seguinte, que a gente chama aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. É sempre assim. E hoje nós vamos falar sobre política, sobre gestão pública, nós vamos falar sobre o Poder Legislativo, vamos entrevistar aqui o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, presidente reeleito da Câmara Municipal de Iporá. Na semana passada foi a semana das últimas sessões ordinárias do ano de 2025. E no último dia, na sexta-feira, o Dudu foi reeleito. Ele que foi presidente nesse ano todo, ele será presidente também em 2026. Ele que está aí com a obra em andamento, que é a ampliação do prédio da Câmara. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Legislativo, os assuntos mais marcantes do ano, vamos falar sobre as expectativas para o 2026. Tudo isso aqui agora, com o Carlos Eduardo Mendes Alencar. Dudu, satisfação te receber de novo aqui e nós com muitos assuntos em pauta. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite também a você que está nos acompanhando e posteriormente também vai continuar nos acompanhando. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui neste importante canal de comunicação aqui da nossa cidade, bem como da nossa região e do mundo inteiro. A gente sabe que a internet aí tem um poder aí de atingir aí fronteiras inimagináveis, né? Então, para mim é um prazer novamente poder estar aqui conosco, contigo, para a gente poder bater esse papo, trazer notícias do Poder Legislativo. É isso aí, o Dudu que chega aqui acompanhado do Danilo, o Danilo que é assessor da Câmara, assessor na área de comunicação, e com o Dudu a gente vai bater um papo aqui, final de ano, sempre é ocasião de reflexão, ocasião de balanço. Esse é o primeiro ano de uma nova gestão, de uma nova legislatura. O Dudu foi reeleito vereador, ele vinha do mandato anterior, e ao ser reeleito, ele é do grupo da prefeita Maísa Cunha, ele foi eleito presidente da Câmara naquele dia 1º de janeiro desse ano. E agora reeleito. Dudu, vamos começar fazendo uma avaliação do ano, né? Os fatos mais marcantes do ano, como é que você avalia? Eu avalio, Valdeci, e também quem está nos acompanhando, como positivo, né? A gente, ali no Poder Legislativo, as pessoas às vezes entendem que quando há uma discussão, quando há ali uma semana de sessão mais acalorada, que os ânimos exaltam, né? Que a Câmara está pegando fogo. A gente sempre escuta isso na rua. Mas eu entendo que o dever do parlamento é isso, né? E sempre eu falo com os pares lá, no sentido da gente fazer os debates em cima dos projetos, esquecer as questões pessoais. Então, a minha avaliação é positiva. Por que positiva? Porque todos os projetos que foram enviados para o Poder Legislativo, felizmente, nós colocamos todos em pauta para todas as comissões terem condições de analisar. Na grande maioria, 90% dos projetos estão aprovados, né? Então, nós tivemos condições de colocá-los, de aprovar. Muitos projetos já estão em fase de execução em algumas situações, né? Então, a minha avaliação é positiva, né? Nós criamos ali, durante todo esse ano, hoje a gente consegue visualizar os grupos que criaram naturalmente no Poder Legislativo, né? O grupo consolidando ali o grupo de oposição, o grupo da situação da prefeita Maísa Cunha, né? Então, a minha avaliação no geral do Poder Legislativo é uma avaliação extremamente positiva e principalmente da nossa gestão também. Eu avalio que, com muito esforço e principalmente com muito zelo, nós conseguimos fazer uma presidência dando condições para que os dois grupos pudessem e tivessem condições de trabalhar independente da situação que eu estou, né? Quando eu coloquei meu nome lá atrás para estar presidente no ano de 2025, foi uma das questões que eu pautei. Uma outra questão que a gente pautou com muita ênfase foi com relação de quebrar barreiras do Poder Legislativo para com a população, principalmente lá da sala da presidência, da gente ter o acesso e abrir os acessos para a população. Isso a gente conseguiu fazer até quando a gente aproximou do período da obra, que dificultou mais por conta que a casa ficou com algumas restrições, principalmente lá no
no plenário, né, e também no auditório, porque a obra concentra a grande maioria ali. Mas antes da obra propriamente dito, quando a gente eu faço aqui uma memória muito viva disso, a gente tivemos ali, durante o ano, muitos e muitos e muitos eventos, né? Então, foi uma proposta que a gente teve e que a gente vai continuar no ano de 2026, a ideia de aproximar a população para o Legislativo, né? Algo que ficou para mim marcado. Eu convido a quem está nos acompanhando a olhar ali no site da Câmara Municipal, a sessão que nós fizemos ali, bem próximo do aniversário da nossa querida cidade de Iporá, onde a gente disponibilizou todo o acervo da Câmara Municipal para a população. Então, foi fatos que a gente foi construindo no sentido de aproximar o Legislativo de você, cidadão iporaense, né? Então, naquela sessão, eu confesso que eu fiquei muito emocionado, porque eu entendo que, nesse momento, nós estamos escrevendo a história do nosso município, né, ali no Legislativo, mas que nós tivemos condições, além de escrever, de fazer a devolutiva de uma história construída de muitas mãos, né, lá de 1949, quando a gente pegou a primeira ata e disponibilizou isso tudo, está ali no site da Câmara Municipal ao acesso de todos nós, população iporaense. Dentre tantos outros projetos que a gente desenvolveu lá, levei a Romaria do Nossa Senhora Auxiliadora pela primeira vez na história ali para a porta da Câmara Municipal, né, trazendo o povo, e tantas pessoas que foram lá no gabinete da presidência, que nunca tinham entrado no gabinete da presidência. E quando a gente fala isso, nós estamos falando só daquela casa ali, há quanto tempo que a casa está naquele lugar, né? Então, isso para mim é significativo, é trazer a população para perto, e não falar assim, mas resolveu tudo. A ideia não é resolver tudo, que a gente não dá conta, mas pelo menos de escutar a população, de ter condição de estar ali atento à demanda da população e procurar da melhor forma possível ajudar a resolver, contribuir, somar, dentre tantos outros projetos que ficaram aí para o ano de 2026, né? Então, enfim, eu avalio totalmente como um ano muito produtivo. Para mim foi um ano sofrido, né, por algumas questões pessoais que a gente passa, né? Daqui a pouco faz um ano que a minha menina foi morar com o Papai do Céu, então lidar com essa situação para mim foi difícil. Eu falei isso no discurso de sexta-feira, mas eu peguei essa dificuldade e não deixei com que ela atrapalhasse, pelo contrário, eu peguei o trabalho e coloquei lado a lado ali com a dificuldade para que nós pudéssemos avançar, e eu coloquei como primordial na minha vida de trabalhar. Eu fiquei, salvo engano, um evento que eu tive convidado, que eu não fui, porque no mesmo dia tinha 2 eventos, né? Mas assim, todos os convites que a presidência recebeu, eu fiz questão de estar presente e de estar ali representando aquela casa legislativa. Então, da minha parte, eu avalio como muito positivo e muito animado, né, muito feliz com a reeleição e muito animado para o ano 2026. Ele é o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria, vereador e presidente da Câmara Municipal de Iporá, inclusive reeleito. Estamos aqui na transmissão, uma transmissão que tem apoios. Nós estamos contando com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Maior, melhor e ágil para atender quem mora em Porá, atender inclusive pelo WhatsApp. Isso para quem mora dentro do perímetro urbano, pode teclar aí 64981541495 e receber em casa as mercadorias do campeão de preços, do Baratão Shopping. Nós estamos nessa transmissão contando com a BioEngel Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa, a BioEngel, é da Maiara e do Endel, 2 experts em meio ambiente aqui na região. O contato da BioEngel é o 649-9623-5621. Essa transmissão conta com Laboratório Bioanálise, que é aquele que está ali na Avenida Pará, 365, no centro de Iporá. E o Bioanálise é aquele laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. E além de Iporá, faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Essa transmissão conta com o Mais Delivery, um aplicativo prático para você que mora em Iporá e, ao invés de sair de casa, prefere receber em casa
pizza, sanduíche, bebidas, o Mais Delivery é muito prático. Baixe aí no seu celular para você pedir em casa, já que as principais empresas de Porá do ramo de alimentação e de bebidas estão cadastradas no Mais Delivery. Mais Delivery que agora está comercializando também com o desconto OG 15%. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Eu prossigo conversando com o Dudu, o presidente reeleito da Câmara. Dudu, na sua primeira resposta, você fez um balanço positivo aí do ano de 2025, mas quando eu te perguntei aí pelos projetos aprovados, ao falar disso, você falou que nem todos foram aprovados, né? Você disse que quase todos foram aprovados. O que foi reprovado? Então, na realidade, nós ficamos, quando eu falei da questão dos projetos, não foi no sentido de reprovados, porque ficaram alguns projetos nas comissões. Né, retirados de pauta? Não, porque ficou nas comissões mesmo. Nós temos lá, salvo engano, 2 projetos que ainda fica para o ano que vem, né, que é um projeto que trata da questão de um terreno que a prefeita mandou lá para casa para que esse terreno fosse leiloado para o IPAZI. Né? Então, esse projeto ele ainda está na comissão, fica para o ano que vem. Né? Nós não tivemos nenhum projeto rejeitado. Os projetos que a gente sentiu que ele seria rejeitado, a líder da prefeita retirou. Né? Então, nós não tivemos, quando eu falei, foi nesse sentido. Nós temos, salvo engano, uns 2 projetos que estão ainda na comissão. Então, reprovado, de fato, não teve nenhum? Não teve nenhum. Né? Então, foi um balanço bastante positivo, e também, se tivesse sido reprovado, também é positivo, porque o papel do parlamento é justamente esse, né? Para avaliar e, se tiver condição, aprova, se não tiver, tem a condição também de reprová-lo. Dudu, lá na sua reeleição, naquele dia, teve quem dissesse lá que a Câmara não é totalmente independente, a Câmara é um puxadinho da Prefeitura, é papel da oposição. A oposição tem a narrativa própria. Como é que você rebate isso? Eu entendo, Valdeci, que cada um tem a posição e, obviamente, a gente respeita, né, a posição de cada um. Eu entendo que a Casa Legislativa ela tem o seu papel próprio como poder. Né? Eu entendo que, se fosse, às vezes, vamos usar o termo, né, que foi utilizado, um puxadinho, tudo que cairia ali, nós aprovaria sem passar por alguma comissão e passaria direto. E não é, por conta que a gente tem legislação própria e que a gente tem que seguir. A tramitação, né, Dudu? Tem. A gente não tem como, por exemplo, vamos usar um exemplo recente agora. Eu recebi a ligação da assessoria do governador, porque a primeira-dama do Estado vai estar aqui no próximo final de semana, com um grande evento que vai acontecer aqui, que é o Goiás Social, pedindo que a Câmara, o Poder Legislativo, fizesse uma honraria para a primeira-dama. Né, uma moção de aplauso, uma cidadão iporaense, ela merece demais, pelo tamanho do evento, por tudo que ela faz pelo nosso município, pelo nosso estado e também pelo nosso município. Mas, mesmo eu estando do grupo da prefeita, mesmo eu estando presidente da casa, mesmo que eu estando do lado da prefeita, eu não posso fazer isso. Entende? Eu tenho um regimento a cumprir, que eu não posso pegar lá e falar, não, eu vou fazer uma moção de aplauso e imprimo certificado. Eu não daria tempo de tramitar? Não dá tempo, porque nós tivemos sessão semana passada. Então, eu estou usando esse exemplo para a gente entender que a Câmara Municipal é um poder próprio. A Maísa, né, não tem tudo o que quer na Câmara, não. Não tem. Ela tem, por exemplo, às vezes ela liga e fala, Dudu, mas esse projeto precisa entrar e tem que estar assim. Tem uns prazos. Tem um prazo de ser protocolado, e uma vez que o projeto é protocolado, ele já não entra direto na sessão para votar. A partir do protocolo, ele vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão que passa todos os projetos, e dependendo do teor do projeto, ele passa na de Finanças, ele passa na de Educação, passa de Cultura, e aí vai. Entende? Então, assim, é um discurso, né, que, claro, que a gente respeita, mas, ao meu ver, a gente dá conta de rebater nesse sentido. A Câmara ela tem um regimento próprio que tem que ser seguido. Se a gente não for seguir aquele regimento, qualquer cidadão, qualquer parlamentar pode questionar e derruba aquela votação. Argumentação aí, portanto, do presidente da Câmara, o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria, reeleito presidente para o ano que vem, o 2026. Dudu, você é presidente, você preside, não vota. Vota só em caso de desempate. Eu quero te perguntar se houve essa situação de desempate e também saber de você se é mais confortável presidir e não votar. Como é que você sente o cargo nesse sentido? Então, não teve nenhuma situação nesse sentido, né?
de desempatar, né? Felizmente ou infelizmente esse ano não teve. Existem algumas situações, Valdeci, que a gente precisa de analisar. É uma situação, de certa forma, agora é uma questão muito pessoal essa análise, né? De certa forma, confortável de você não poder votar, principalmente em temas ditos, vamos abrir um aspa aí, polêmicos, né? Mas existe também uma situação de posição, né? Porque o vereador ou a vereadora que tem posição naquele tema polêmico, ele tem o poder da tribuna, ele tem o poder da discussão do voto, né? Aí, nesse sentido, eu entendo que vamos abrir um aspa de novo, há um prejuízo da presidência, né? Porque aí você não tem condição de fazer ali, né? E eu gosto muito de falar e tenho me exercitado muito isso, estudado e procurei muito, já falei isso aqui anteriormente, antes de estar vereador, de procurar uma bagagem para estar vereador, para dar conta de fazer os debates. Então, nesse quesito, o presidente tem, ao meu ver, esse prejuízo, mas em contraponto, né, quando tem os projetos polêmicos, você tem também o privilégio de não entrar ali nem de um lado e nem de outro. Você fica ali só se houver a necessidade de ter o voto. E você não vota, mas e se quiser votar, vota, não votar é facultativo ou regimentalmente não pode mesmo votar, a não ser nos casos de desempate? Regimentalmente a gente não vota, somente em caso de empate, salvo engano, as leis complementares. Projeto de lei complementar, a presidência vota. Porque aí, por causa dos 2/3. Isso, independente da questão do empate ou não, tem pautas lá muito específicas que a presidência vota também. Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, presidente da Câmara e presidente reeleito. Dudu, vamos falar agora que talvez seja, talvez não, com certeza sua realização mais importante no ano e que foi uma motivação, foi um fator motivador para você ser reeleito, porque você foi, desde o início do ano, preparando uma obra da Câmara. Você conversou comigo na ocasião e você estava preparando a obra de ampliação da Câmara. Porque, para quem nunca visitou a Câmara de Iporá, embora pareça um prédio grande, mas lá, sentado no plenário, Dudu, não cabe 100 pessoas, né? São 96 pessoas sentadas apenas. 96 assentos. Então, a Câmara de Iporá é pequena, o plenário é pequeno, e ele idealizou a ampliação do plenário, a ampliação da Câmara, ampliar plenário e resolver um problema hidráulico que tinha no telhado ali da Câmara, né? Sim. Porque foi muito noticiado em outras ocasiões que tinha um problema crônico lá no telhado da Câmara, que chovia dentro, que a calha, o sistema de calha não resolveu. Houve tentativa de presidente anterior de resolver e não conseguiu, voltou a chover lá dentro. Tinha esse problema que era complicado, porque teria que demolir grande parte, não é isso? É isso. Nós, diante de uma realidade que eu vim da gestão do mandato passado, né, eu participei, felizmente, de 3 mesas diretora, né? E acompanhei de perto o problema crônico que a Câmara de Iporá tinha, porque hoje não tem mais, porque hoje nós já tem telhado e já não molha. Agora são 2 telhados. São 2 telhados, mas só para vocês terem uma ideia. Na primeira chuva deste ano de 2025, o telhado, o que a gente está construindo, ainda não estava pronto, né? No ano de 2025 ainda, nós perdemos lá um televisor, parte do servidor da casa e fora falando de algumas mobílias lá. Porque o que acontece lá no prédio da Câmara Municipal? Ele iniciou de um formato e foi ampliando, esticando o prédio, né? E com isso, o prédio lá é de telhado embutido e a recepção das águas pluvial da chuva, elas são recebidas por calhas, né? Então, o volume de água com a ampliação do prédio, as calhas não são suficientes para drenar e a água ir embora. Mal pensado, mal elaborado, mal planejado. Porque ela, assim, às vezes não foi mal pensado, porque quem fez na época entendeu que daquele jeito daria certo. E foi ampliando. Ampliando e o volume de água do telhado foi aumentando. Foi aumentando. E daí o que foi nossa proposta desde o início? Resolver o problema crônico que tinha da casa. Então, a obra foi pensada principalmente uma obra estrutural para resolver,
né? E quando a gente iniciou isso lá no início do ano, a gente fez isso com muito zelo, assim como eu faço em tudo lá na casa, observando muito a Lei 14.133, que é a nova lei da licitação, e com isso a gente fez todo um planejamento, mas mesmo assim, todos nós sabemos da burocracia que é nosso país, infelizmente, principalmente quando se trata das questões públicas. A gente deu conta de desenrolar a obra para iniciar mesmo, de fato, passando fase de licitação, esperando todos os prazos, só em setembro. Né? Mas eu sentei com a engenharia quis me convencer, embora eu entenda muito pouco de obra, mas quis me convencer que nós faria um sistema de calha moderno e tal, mas eu não aceitei. Não quis correr o risco. Não quis correr o risco. Eu fiz aquele famoso capa de cangaia aqui, jogando a água toda para fora do prédio. Nós temos um prédio que a gente não sabia e não sabe da forma que é a estrutura do prédio. Então, por precaução, a gente fez uma estrutura fora do prédio da casa para receber o novo telhado sem encostar em nenhuma parede do prédio da Câmara. Serão 2 telhados. 2 telhados. Já são 2 telhados. E aí sim que eu ia acrescentando. Nós não mexemos no telhado existente para a gente não perder o forro, para a gente não perder a instalação elétrica, que é nova, para a gente não perder a internet, etc, etc. Claro que alguma parte do forro, por conta da obra, fura, mas a gente tem conserto. Então, assim, a gente preservou todo o telhado, né, original da casa e colocou outro telhado por cima. E daí, obviamente, aproveitando essa interferência grande que a gente propôs a fazer, a gente resolveu ali na parte da frente da casa, na entrada da casa, que nós também tem um problema crônico, que é com relação ao auditório que dá acesso ao plenário. Como você bem disse, nós temos lá o assento para 96 pessoas sentadas. Nós estamos numa cidade que eu acredito com muita tranquilidade, com 40 mil habitantes passando, né? Então, a ideia, já que a gente vai fazer essa interferência, para fazer o acabamento do telhado ali na frente, a gente teria que mudar, né, a parte estrutural da casa, de acabamento, para tampar aquele telhado, para não ficar uma coisa horrível também. E a gente resolveu aproveitar essa obra, modificar, aumentando ali a parte do plenário da casa e também dando mais condições ali para a parte da recepção. Que quem conhece o prédio da Câmara Municipal, quando a gente tem um evento ali com 80, 100 pessoas, a recepção fica muito tumultuada ali, né? Então, nós não tínhamos ali condições agradáveis para ter um acolhimento das pessoas. Então, a gente demoliu aquela parte da frente para ampliar, para jogar a recepção para fora, né, para aquela parte da frente ali, e pegar toda aquela parte onde era a antiga recepção, ali tudo vai ser um plenário. Então, a gente não tem ainda precisamente, mas a gente acredita que a gente vai dobrar a capacidade do plenário da Câmara Municipal. De pessoas sentadas. De pessoas sentadas. A gente vai dobrar a capacidade e ter ali na frente uma recepção muito mais ampla, né, confortável para todos nós e principalmente, né, dando ali com cuidado, muito, muito de perto que eu estou cuidando, dando acessibilidade para todas as pessoas. E também, Valdeci, ali naquela parte onde inicia os gabinetes ali também, nós tivemos um recorte da nossa história, você que gosta muito de história, onde nós tivemos um tanto de vereador e depois aumentou a quantidade novamente. Você recorda muito bem disso. E com isso, nós tínhamos gabinetes maiores e teve que dividir os gabinetes. Então, nós temos ali nos primeiros gabinetes ali, 1, 2, 3, 4 gabinetes que são bem menores do que os demais. Então, nós vamos aproveitar a obra também e vamos também fazer, igualar os gabinetes, aproveitando toda essa parte que já vai mexer. Nós vamos ganhar com algumas salas, a Câmara tinha algumas partes que era curvada, arredondada, a gente vai fazer as correções por conta do telhado, que dá a condição da gente fazer isso, e fazendo algumas pequenas modificações, fazendo com que o prédio e também os servidores, os vereadores, a população que está lá a todo dia procurando todos nós, ter mais condições e principalmente ter acessibilidade e ter mais uma condição de conforto na Casa Legislativa. Então é isso, dobrar a capacidade de pessoas sentadas no plenário da Câmara Municipal de Porá. É isso que ele está anunciando aqui. E ainda é pouco, né, Dudu? Porque para uma cidade que tem aí mais de 35 mil habitantes, poderia ser até maior, né? Mas já é o que é possível ter ali 200 pessoas sentadas na Câmara. E a obra, para quem passar ali, na rua São José, ali ao lado da prefeitura, já vai ver
que o telhado já está colocado lá no alto. A obra está avançada. Está avançada. E assim, Valdeci, o que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo vai pensar que, mas para que dobrar a quantidade de um plenário que tem sessão uma vez na semana? Mas você que está ali na Câmara, acompanhando o trabalho legislativo sempre, a Câmara é uma casa do povo. Ela é né? muito usada pela comunidade. E ela é muito comunidade. usada pela comunidade. Né? Então, nós estamos fazendo ali um espaço onde a gente não dá conta de fechar os dedos da mão com relação aos auditórios que a gente tem disponível aqui na cidade. Né? Então, nós estamos também fazendo uma devolutiva para a cidade de um espaço público, de um espaço nosso, que é para usar, que é para toda a população ter acesso do uso. Né? O Poder Executivo usa com muita frequência, as universidades, as escolas, então é isso que a gente quer fazer esse devolutivo. Então, uso gratuito. Né? Uso gratuito, e com a estrutura pronta, a estrutura de som, a estrutura de transmissão. Né? Nós temos estrutura lá que nós temos investido dia após dia com relação à transmissão, que nós temos evoluído muito e é uma pauta que nós não deixamos a nenhum tempo perder. Eu acredito que essa semana sai aí a nota de transparência da casa, então nós estamos avançando muito com relação à transparência e a gente quer avançar mais para colocar a casa na palma da mão da população, né? Ter acesso ali com qualidade, com transmissão, né? Para dar condição para a população ter o acesso. Então, como você já bem disse, a obra está bem avançada, né? O telhado, falando só do telhado, o telhado está pronto. Agora nós chegamos na parte de demolição ali do plenário, algumas paredes ali que necessitam demolir, e vamos entrar posteriormente, no ano que vem, na fase, se Deus quiser, de acabamento para a gente concluir aquela obra. Mas estou muito feliz, me sinto realizado em poder resolver uma situação que a casa necessitava de resolver. Né? Daí a população às vezes pode perguntar aí, mas como era feito antes? Antes a gente gastava um valor significativo para tentar resolver, não resolvia, molhava tudo lá dentro, queimava material eletrônico com muita frequência e a gente sempre tinha essa dificuldade de não resolver e sempre gastando um dinheiro que não resolvia e havia necessidade de fazer essa interferência, assim como a gente acredito que teve a coragem de fazer, sabe? Porque fazer uma obra, lá não é somente uma obra, acaba sendo uma obra / reforma, né? Que a gente enfrenta muita dificuldade, porque a gente está mexendo numa obra, trabalhando todo mundo lá dentro e tendo a dificuldade por ser um prédio significativamente, mesmo que é recente, mas um prédio antigo. E o bom é que você falou aí de demolições internas e que vão ocorrer agora num período de recesso, né? Um período tranquilo. E sobre a obra, Dudu, eu peguei aqui no portal de transparência da Câmara sobre a obra. Concorrência eletrônica de número 001/2025 da Câmara Municipal de Iporá, licitação homologada, o valor de R$1.134.000. Essa licitação foi no dia 23 de junho de 2025. Depois parece que teve uma homologação no dia 10 de julho. E você disse aí que só realmente em setembro é que a obra teve início. E a empreiteira está honrando os compromissos e você acredita que essa obra termina aí, parece que em março? Março. Com relação aos prazos, Valdeci, a gente, conforme eu disse, a gente acompanhou toda a equipe jurídica da casa. Obviamente, a gente tem que contratar um engenheiro para acompanhar tudo isso. A gente acompanhou todos os prazos previstos na lei, a gente honrou todos os prazos. E o que é importante que eu gosto de deixar claro com relação a todas as questões de ser transparente, porque eu trato com muita responsabilidade o dinheiro público. Ali naquela obra a gente está fazendo da seguinte forma, igual quando a gente faz na nossa vida pessoal, quando você que, assim como eu, já fez um financiamento da Caixa. A empreiteira faz uma determinada fase, o engenheiro da casa faz uma medição e, através daquela medição, a gente paga. Né? Então, a gente fez todo um planejamento durante o ano, né, para a gente fazer. Hoje, esse montante aí, nós vamos terminar o ano de 2025 com essa obra aí, paga aproximadamente 70% da obra paga, totalmente paga, né? Então, só não pagamos mais, nós até tínhamos recursos para pagar mais, por conta que a empreiteira não teve os avanços para a gente pagar mais. Então, conforme a medição, a gente vai lá e paga.
pagando mediante o avanço da obra. Então, é assim, R$ 1.134.000, Dudu, e aqui no contrato lá está assim, contratação de empresa especializada em obras para execução da reforma do telhado e do hall de entrada da Câmara Municipal de Porá, conforme projeto de engenharia composto pela planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos. Essa obra. E essa obra, Dudu, ela foi um fator motivador para a sua reeleição. Eu conversei com um amigo meu, vereador, aliás, sou amigo de todos eles, mas um me disse assim, não tem como não votar no Dudu, porque o Dudu, presidente da Câmara, está tocando uma obra grande. E ele começou a obra, e a obra ela é uma obra que precisa concluir pela gestão dele. Então, a gente constata que a obra foi um fator que motivou seus colegas a te reelegerem, concorda? Argumento principal. Eu entendo que sim, um deles, né? Eu acho que foi um dos argumentos principais. Eu agradeço a sensibilidade da grande maioria dos pares que votaram para nós continuarmos esse projeto, né? E entendo, né, que a obra ajudou muito nesse processo, porque, querendo ou não, Valdeci, e quem está nos acompanhando, tocar uma obra daquele tamanho, né? Só quem toca obra que sabe. E também estar presidente é um desafio. Né? Então, eu entendo que quem, não estou duvidando da capacidade de ninguém, mas quem pegar o negócio daquilo, começado da forma que começou, pegar o ano de 2026 para concretizar a obra, teria que me chamar a todo momento para ajudar, porque foi pensado de uma forma e, às vezes, a pessoa pegar com o carro andando teria algumas dificuldades. Né? Entendo que a obra foi um fator significativo e eu agradeço também a sensibilidade de quem fez isso como fator significativo, porque, para mim, acaba sendo uma realização pessoal também, né, da gente dar conta de resolver um problema e dentro do nosso mandato, da nossa gestão, a gente devolver uma obra significativa para a cidade, não só para o Poder Legislativo, porque aquela casa não é minha, não é sua, é de todos nós. Né? Então, para mim, vai ser uma realização de um sonho pessoal também, da gente poder passar, né, eu vou olhar na história, às vezes meu filho vai estudar, fala, não, meu pai esteve vereador e durante o período que ele esteve vereador, ele conseguiu fazer a ampliação do prédio da casa. Quem não quer passar para a política e deixar a sua história, a sua marca? Então, eu entendo que esse foi um dos fatores e outro do fator também que você vivenciou lá na última sessão, principalmente, foi mais pautado com relação a isso, foi o zelo que a gente teve com relação a dar condições e ter a acessibilidade, principalmente do ponto de vista da democracia, lá na presidência e principalmente lá no rito da sessão, de dar condição de analisar de fato o que pede o regimento interno e sem nenhuma paixão de eu estar no grupo da prefeita Maísa, sem nenhuma paixão, dar condições, conforme prevê o regimento interno, para todos os vereadores ter condições do trabalho. Né? Então, essa situação também, eu acredito que me cacifou para a minha reeleição para a presidência da Casa. Estamos com o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, presidente reeleito da Câmara de Iporá. Estamos com ele aqui numa transmissão que tem apoio do Mais Delivery, o aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular. Você que prefere ficar em casa e receber em casa pizza, sanduíche, bebidas, baixa aí o Mais Delivery, é prático demais, as empresas de alimentação de Iporá estão cadastradas no Mais Delivery e agora, inclusive, com o desconto OG 15%. Essa transmissão que estamos fazendo levar até você através do OG Notícias, endereço no Instagram, levando até você através do Oeste Goiano Notícias, nosso endereço no YouTube. Essa transmissão tem apoio do Laboratório Bioanálise, que está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. O Bioanálise é aquele laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. E, além de Iporá, faz coletas também em outras cidades. Em Amorinópolis, Jalpaci, em Piranhas. Essa transmissão conta com a BioEnge Soluções Ambientais, que atua em regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEnge é a empresa da Maiara e do Endel, dois experts em meio ambiente aqui na nossa região. E o contato da BioEnge é o 649-9623-5621. O Baratão Shopping está sempre conosco aqui na transmissão. O Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. Tem 4 décadas de serviços prestados para Iporá e para a região. E quem mora dentro de Iporá pode até pedir pelo WhatsApp. Para isso, memorize. Para isso, tecle 649-8154-1495.
é a sua forma de comprar pelo campeão de preços baixos, o Baratão Shopping. Dudu, alguns vereadores estrearam, né, na legislatura, e eu queria aqui fazer uma referência. Você está aqui representando todos os vereadores, vamos relembrar de todos eles aqui, e vereadores que estrearam, e estrearam bem, né, mostrando já a cara, porque a Câmara representa a sociedade poraense, e cada um tem seu jeito, né? Rangel Pimenta, experiente, vereador aí, que situa aí numa posição, ora do lado da prefeita, ora combativo, mas cumprindo um papel bom, porque ele é um vereador que movimenta bem a comunidade, sabe mobilizar, né, Dudu? Com certeza. O Rangel é um jovem vereador que tem aí muitos projetos ligados principalmente às questões da juventude, né, e projetos ousados, gosta muito de realizar eventos e bem próximo, bem ativo aí de toda a comunidade, né? Então, ele tem aí pautado muitos projetos voltados principalmente às bandeiras que ele traz relacionados ao esporte, né, algumas questões culturais, né? Então, um menino aí que eu falo, peço licença para falar de menino, né, mas que eu acredito que tem um futuro brilhante aí na política poraense. Tem futuro, sim. O Moisés Magalhães, no mandato passado, era estridente, era crítico e está meio calado, mas é produtivo, preside uma comissão importante. Sim, o Moisés, ele é produtivo, ele está vamos dizer, uma das principais comissões, ou a principal comissão ali da casa. Ele é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É a mais importante. É a mais importante. Caiu um projeto na casa, ela cai direto na comissão dele, né? Então, querendo ou não, ele tem que fazer o trato legislativo ali com muita eficácia, né? Então, ele já tem muita experiência também, que na legislatura passada também ele esteve presidente dessa comissão, lembrando que as comissões são permanentes, ou seja, ele é presidente durante os 4 anos, e da mesma forma nessa legislatura, de uma forma diferente, né, que agora ele está na situação, né, acredito que está sendo um desafio para ele, né, que na passada oposição, né, e agora aprendendo a lidar com uma situação diferente, mas também tem um trabalho fenomenal. E o Keilo Borges fazendo um trabalho inverso. E o Keilo Borges da mesma forma, né? Na passada, em outros mandatos, né, como base do prefeito, e agora um trabalho de oposição, né? Eu acredito que é um desafio, né? Para você que está pautado de uma forma, ter que mudar esse ciclo aí em outra legislatura. Então, ele está pautado também dessa forma, mas também, né, pautando aí, fazendo todo o seu trabalho lá também. E o Cássio Lara estreando na política, começou bem. Com certeza, acredito. O Cássio, ele veio de ações, né? O Cássio sempre aí muito presente na comunidade, né? Vindo aí do esporte, de um movimento cultural muito forte. O Cássio representa aí as folias, né? Com grandes grupos de foliões aí, e ele é apaixonado nisso, apaixonado no esporte, e veio aí também da comunicação, sempre está lá na Rádio Rio Claro como repórter esportivo, e continua com o trabalho legislativo com muito afinco, né? Então ele já vem com esse aparato todo e fazendo lá o trabalho legislativo, e acredito muito que o Cássio tem, da mesma forma que eu falei anteriormente, muito futuro aí na política. Outro estreante, o vereador Ricardo Vital da Mota, e que representa uma área grande da cidade, a região norte. O Ricardo, eu sempre brinco com ele, falo assim: Ricardo, você pode deixar nós no restante da cidade, se você cuidar só do setor que você mora, você já fica aí reeleito quantas vezes você quiser. Você fechou a porteira ali, pega aquele lado ali da Águas Claras, Novo Horizonte 1 e 2, setor Serrinha ali, só ali você está eleito, então você cuidar daquele lado ali da cidade, daquela população, já está redondinho. E também o Ricardo, filho de ex-vereador, né, tem um projeto ali, uma escolinha de futebol muito bacana, né? Então, eu acredito que se ele fizer esse dever de casa aí, ele vai ficar por muito tempo aí onde ele sonhar. Dudu, você cativou a simpatia de alguns que não eram do seu grupo político. Por exemplo, o Enio Pirulito. Sim, o Enio, ele não estava no nosso grupo político, né, mas eu sempre admirava mesmo, às vezes não entendendo a posição, mas admirava a postura dele quando ele falava: não, eu estou com esse grupo, vamos usar um ditado bem popular, bem chucro aqui, podia chover canivete, que ele estava lá, né, o grupo dele era aquele.
né? E hoje a gente tem construído uma nova relação, ele aproximou da administração, né? E do seu jeito de fazer o mandato, de cuidar das pessoas, né? Ele não é muito do parlamento de falar muito, mas tem esse lado dele da lealdade, isso tem me chamado muita atenção e é muito valoroso na política isso, né? Então, é um político aí muito experiente, né? Salvo engano, mais de 3 mandatos, e tem aí cacifado aí na política iporaense. O Rafael Cabeleireiro colaborou contigo na mesa diretora. Com certeza. O Rafael esteve comigo, está comigo, né? Nós não finalizamos o mandato ainda, que termina no dia 31 de dezembro. Secretário. Como meu segundo secretário, colaborou muito ali na casa, né? Nos ajudando ali na mesa diretora, pensando em todos os projetos. Quando a gente fala presidente, mas tem uma mesa diretora. Nós temos o vice-presidente, o primeiro secretário, que também é tesoureiro da casa, e o segundo secretário, né? Um vereador novo, com muita energia, né, vindo aí de um partido tradicional, né, que acredito que ainda vai contribuir muito para o município de Iporá, né, muito desprendido, tem acesso ao governo do estado, assim também como todos, mas bom relacionamento a todas as esferas aí de políticos estaduais. A Câmara é feita dos veteranos e dos novatos. Falamos aqui dos novatos e dos veteranos. Dentre os veteranos, o Samuel Martins. Sim, o Samuel, uma pessoa que eu admiro bastante, né? O Samuel, ele teve a possibilidade de muitas legislaturas. Eu falo que ele fez um feito histórico para a casa. Ele foi presidente 3 anos seguidos, né? De uma legislatura passou para outra, na outra ele ficou 2 mandatos seguidos, teve a possibilidade de estar prefeito da cidade como presidente da Câmara por aproximadamente 30 dias, não sei se foi mais ou menos de 30, mas aproximadamente 30 dias. Então, um vereador atuante também, né, que viveu os dois lados, né? Hoje ele está vivendo um lado mais tocado, relacionado à oposição, né, dos mandatos anteriores, mais ligado à situação. A capacidade de estudar, de debruçar um documento e de dedicar realmente ao mandato, Viviane Especian, né? Sim, um exemplo nesse sentido. Viviane, ela sempre tem um zelo com relação aos projetos, né, muito dedicada, principalmente às questões, quando trata de projetos, ela está ali sempre contribuindo com todos os projetos e também relacionados às pautas ligadas, principalmente ao partido que ela representa ali na casa. E alguém tem que dar a bronca mais dura, né? Suélio Gomes. Sim, o Suélio é um dos vereadores, o vereador mais experiente que nós temos hoje na casa. 7 mandatos de vereador, então ele já viveu muitos lados da política, né? E hoje ele ali é o responsável pela bronca maior, como você bem disse, né? Mas muito experiente, sabe muito da casa, né? Agora ele está com uma situação um pouco diferente, porque nós tivemos uma pequena mudança no regimento, mas assim, sabe muito do traquejo da Câmara Municipal, né? Então não tenho dúvida que da forma dele está também contribuindo muito com o município. Outro estreante, o Carlos Henrique, o Neguinho do Ar, muito discreto, mas ele tem o trabalho dele. Muito discreto, mas assim, tem mostrado para que veio lá no parlamento, né? Sempre ele tem as suas interferências, mas também iniciando as articulações dele, né? Uma pessoa que eu tenho ganhado a minha admiração, foi meu vice-presidente, né? Ele também não veio por acaso, ele esteve assessor da Câmara Municipal lá, do vereador, né, teve em muitos órgãos públicos e está aí articulando, nos surpreendendo, só no ano de 2025, responsável por muitas cifras de emendas parlamentares, a todo momento aí, ele correndo atrás de emendas parlamentares, sempre atento nas demandas, né, gosta muito das redes sociais, de fazer a devolutiva dele ali, com relação às demandas, sempre ele está ali fazendo a devolutiva para a população com relação às demandas. A sua colega de partido, de bancada, a Cláudia Ribeiro Lima. Nós podemos considerar ela como um destaque, assim, porque arrojada, falante, cheia de argumento e corajosa para fazer a defesa da prefeita. Você classifica ela como uma estreia positiva. Com certeza. A Cláudia, eu concordo com a palavra que você usou como um destaque, né? Porque sempre quando a gente estava nas rodas de política e a gente falava, e muitos me questionavam, isso não é fala minha, quem que é a Cláudia? Né? Lembrava da Cláudia recentemente no mandato interino, que esteve secretária de saúde da Maísa, mas hoje ela mostrou para que veio.
né? Uma pessoa que tem um histórico familiar político, né? O pai dela na nossa cidade vizinha aqui de Israelândia, com mais de 5 mandatos, né? E com mandato vigente, ele é vereador lá na cidade de Israelândia. A Cláudia vem com uma bagagem aí de gestão muito grande, muito inteligente, doutora mesmo, literalmente, não é só o título, ela é doutora. Então, ela tem aí uma visão de gestão muito, muito forte, muito viva. Foi secretária de saúde aqui no mandato interino da prefeita Maísa Cunha, lá na cidade de Israelândia também foi secretária de saúde. Então, e ela é servidora pública, né, em muitos concursos, acabou de assumir aí o concurso da educação do estado de Goiás. Então, ela tem um relacionamento muito forte, é um destaque com relação à defesa a qual ela está colocada. Hoje, neste ano, ela é a líder da prefeita lá na Casa Legislativa. Então, acredito que muito bem colocada, um destaque lá para a Cláudia. Dessa forma, a gente falou aqui dos 13 vereadores de Iporá. O Dudu está sendo nosso entrevistado. E falamos aí dos demais, os 12 vereadores. É a sociedade iporaense, né, Dudu, ali representada, cada um do seu jeito. Agora, Dudu, eu quero abordar você sobre o seguinte: você está muito preocupado, né, esse ano de 2025, com gestão da Câmara de Vereadores. No ano de 2026 vai ser a mesma coisa, você ali dentro da Câmara, cuidando desse poder, o poder legislativo. Agora, sobra menos tempo para você cuidar da sua relação com a comunidade. Como é que você avalia isso? Distancia um pouquinho? Valdez se distancia. Eu sempre falo com a equipe mais próxima minha, que o Danilo está aqui, a assessoria, as pessoas que sempre me ajudam aí no mandato, tem sido para a gente um desafio, né? Porque eu sei que presidente, eu só estou presidente da mesma forma que vereador, né? Então, nós passamos um ano aí muito, vamos abrir um aspas, tumultuado por conta da presidência, né? Que eu não gosto de ficar parado, eu sou muito do trabalho mesmo, mas acaba que o mandato, as ações do mandato, elas ficam um pouco sacrificadas, né? E isso a gente está planejando para o ano de 2026, para a gente dar conta de ajustar isso com o trabalho da presidência, porque como a gente falou na live todinha, nós temos em paralelo com isso a obra e também em paralelo com isso o administrativo da casa. Né? Querendo ou não, mesmo que o vereador aqui Porá ele tenha condição de indicar uma pessoa para estar assessor, mas o assessor do vereador, por exemplo, do Pirulito, a assessora dele é servidora da casa. Primeira coisa, depois que ela é assessora dele. Então, nós temos ali aproximadamente mais de 40 colaboradores, entre servidores efetivos, comissionados, todos os contratos, que isso também faz parte da gestão da presidência. Então, nós temos, eu sempre falo ali que eu levo a parte de gestão, de empreendedor para a Câmara Municipal, principalmente do recurso. Esse ano a gente fez algo inédito na casa, que nós aplicamos o recurso da obra, que a gente foi separando mês a mês, separamos lá num caixa separado, sentei com o gerente da Caixa Econômica, nós aplicamos aquele recurso, fizemos o dinheiro render, né? Então, essa parte de empreendedorismo a gente trouxe. Mas, voltando à questão do mandato, eu sinto que esse ano ficou prejudicado, sabe? Teve algumas ações, eu fiquei muito triste mesmo, no mês de novembro, que em todos os anos do nosso mandato, a gente parava ali no mês na semana ali da consciência negra, a gente fazia uma roda de conversa. Esse ano, por conta do tumulto de estudo, a gente não conseguiu fazer, né? E isso assim, me deixou muito triste, porque eu sou ator de 3 legislações específicas com relação ao racismo aqui no município de Iporá, sabe? Queria muito ter realizado algo que eu sempre tenho um sonho aqui na cabeça. Em dezembro a gente também não conseguiu. A caravana do Sucatec era para trazer mais, a gente conseguiu trazer 2, né? Mas então nós estamos sentando agora no finalzinho de dezembro, início de janeiro, para fazer um planejamento para conciliar ainda mais a presidência com o mandato, porque a gente precisa entender, e principalmente eu preciso entender, que eu vou estar presidente no ano de 2026. 2027, por conta do regimento, eu não posso também nem candidatar a presidente mais. Posso estar em outro cargo. E a gente precisa entender que o mandato também precisa, ao longo do exercício da presidência, sobressair. Mas também não quer dizer que a gente não fez nada, né? Eu acredito que ao vencer esse ano, daqui a pouco, eu acredito que o ano que vem, 2027, a gente vai ter isso mais concreto. Muito feliz em poder ser um dos autores que trouxe o projeto, o programa Juntos pelo Araguaia para o município de Iporá. Eu ia falar disso agora. Né? Então, assim, essa é a sua marca. É minha marca, né? Então eu acredito que sem dúvida alguma, querendo ou não, essa
pauta ambiental desde o mandato passado, com a realização do sonho do resíduo eletrônico. O ano de 2026 eu proponho e coloco como meta da gente ter o ponto fixo de coleta aqui no município de Iporá, porque lá na loja já não cabe mais o resíduo eletrônico, porque felizmente eu tenho, as pessoas me mandam no meu WhatsApp: Dudu, é o C que a gente tem de referência, eu tenho aqui uma máquina e onde eu trago? Eu levo lá para a loja, sabe? Vai acumulando. Mas, assim, eu fico muito feliz da gente poder ser referência. E eu não tenho dúvida, e você já entrevistou, e a Maiara já me falou, que é a coordenadora do programa Juntos pelo Araguaia aqui no estado de Goiás, ela já falou: Dudu, onde você for falar, você pode falar. O programa Juntos pelo Araguaia só está aqui em Iporá por conta de você, e temos por conta da sua articulação. Temos sempre que informar que o Juntos pelo Araguaia é aquele programa importante, são milhões de reais investidos na recuperação de nascentes em Iporá, Diorama e Montes Claros. Isso. E aqui em Iporá, gente, é aproximadamente 20 milhões de reais. E a gente já iniciou o trabalho. O dinheiro já está girando na cidade. Já está girando. A gente já iniciou o trabalho no Ribeirão Santo Antônio, lá na Santa Marta e também no Córrego Tamanduá. E o que é importante, nós vamos recuperar as nascentes. A Maiara já me mostrou, aqui só numa empresa já foi gasto mais de 200 mil reais, numa empresa aqui da cidade, só não vou citar o nome para não ficar ruim. Já contratou muitas pessoas para fazer o grupo de trabalho. Já tem aproximadamente 20 carros locados de empresa aqui de Iporá. Fiz questão, e foi mais um pleito que a gente conseguiu avançar, que o escritório do Juntos pelo Araguaia, dos lotes aqui, coordenado pela Maiara, desses 3 lotes aqui, fosse o escritório aqui também no município. Então, sem sombra de dúvida, a gente já está trazendo dinheiro de fora para girar aqui, sem falar desse feito, que eu acredito que vai ser um dos feitos mais significativos na história ambiental da nossa cidade, né? Terras raras pode ser, mas terras raras ela vai vir, vai ter um tempo que ela vai chegar e vai acabar, né? Mas as águas que vão recuperar as nascentes, elas não vão acabar. Pelo contrário, a gente vai conseguir novamente dar condições para a gente ter uma questão hídrica sem preocupação quando a gente chegar no período de estiagem. Porque o projeto e o programa Juntos pelo Araguaia, ele não vai lá e planta a muda ali e vai embora. Ele vai ficar fazendo essa manutenção por aproximadamente 3 anos. Então, aquela muda que foi plantada lá, uma vez que ela é acompanhada, ela vai virar árvore quando o projeto estiver finalizando aqui no município de Iporá. Então, assim, para mim é uma realização pessoal extraordinária. Com o Mais é Livre, o Laboratório Bioanálise, Bioen Soluções Ambientais e o Baratão Shopping, a gente fez essa bela entrevista aqui com o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da Papelaria, presidente da Câmara e presidente reeleito. Foi presidente nesse ano e presidente também em 2026. Dudu, foi bom te ter aqui. Eu vou te deixar aqui à vontade para a sua mensagem até natalina. Estamos aí na véspera do Natal, véspera da virada do ano. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Valdeci, eu quero agradecer a população de Iporá, agradecer os vereadores por ter entendido esse projeto nosso da gente continuar na presidência, né? Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, que nos criticaram, que nos trouxeram sugestão ao decorrer durante esse ano. Isso nos cacifou para que a gente pudesse fazer em forma de devolutiva através do nosso trabalho. Vou falar mais uma vez, como sempre eu faço em todas as entrevistas, o Poder Legislativo, o nosso gabinete, acredito que todos os gabinetes de todos os vereadores estão à disposição de toda a nossa população. Acredito que, Iporá, nós estamos vivendo um tempo que há necessidade de todos nós esquecer a politicagem e pensar um pouquinho na nossa cidade, né? Todos nós pegar um na mão do outro, ajudar a nossa cidade do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de contribuição, do ponto de vista de colaboração mesmo, né? Eu entendo que todos nós precisamos fazer isso, né? Nos desarmar, porque se a coisa der errado aqui no município de Iporá, vai dar errado para todos nós, mas se der certo, vai dar certo para todos nós, né? Então, eu queria deixar esse recado, esse pedido, colocar mais uma vez o nosso gabinete à disposição e agradecer imensamente a população de Iporá por tanto que faz, principalmente comigo, né? E quero desejar a todos nós, população iporaense, a todos nós que estamos aqui, que estão assistindo, que tenhamos aí um Natal com muita fartura, um Natal santo, um Natal com muita afetividade,
Eu entendo que com esse tempo de tecnologia nós temos perdido a afetividade com as pessoas, né, um afeto com as pessoas. Então vamos aproveitar que nesse tempo de reflexão, que todos nós, não tem esse ser humano que nesse tempo de Natal, que não dá uma parada um pouquinho e refletido a sua vida, refletido tudo que está fazendo, que nessa reflexão que façamos o exercício da empatia um pelo outro, né? Porque nós estamos falando no Natal, que é o aniversário do maior ser que esteve nessa terra, que é Jesus Cristo. Então, que façamos essa reflexão, que tenhamos um Natal santo e que venha 2026 com muita esperança para todos nós iporaenses. E por falar em 2026, Dudu, vou te dar de presente aqui uma agenda, é a Agenda 2026. Que tenha um bom ano e que essa agenda sirva para registrar fatos positivos. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado mesmo. É isso aí, a gente entrevistou o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, presidente da Câmara e presidente reeleito. Foi bom ter ele aqui com muitas informações. É sempre assim, terças e quintas são os 2 dias das entrevistas. A gente recebe aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. Quinta-feira que vem vai ser assim. Quem vai vir aqui quinta vai ser o Joviano Júnior, o marido da prefeita. Ele cuida da área rural do município e ele vai falar disso aqui na quinta. Até lá, um abraço a todos.